Muito boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, seja a hora que você estiver nos assistindo. Está começando mais um Desembola e aqui do meu lado está o meu parceiro João Pedro. É isso aí, mais um programinha aí para nossa extensa caminhada que está começando, né? Até há pouco tempo, então estamos aí hoje com um convidado ilustre e vamos dar início ao programa. Exatamente, está no ar agora o Desembola número 4. É isso aí, o Desembola número 4 tá começando e como o João falou, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui. Ele já soltou aqui pra gente que ele é vice-presidente, mas pode chamar ele de presidente, né? É o presidente da torcida Loucos pelo Botafogo, Rafael Kastrup, é assim que se pronuncia? Exatamente. E aí, Rafael, eu posso falar que você é o presidente da torcida organizada Loucos pelo Botafogo ou da Barra Brava Loucos pelo Botafogo? Boa noite aí, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes aí. Toda a galera que participa aí, prazer estar com vocês. João Pedro fez o convite aí pra mim, aceitei de pronto. Show, tamo junto. É um prazer falar de futebol, de Botafogo, enfim. Muito bacana a atitude de vocês. É uma polêmica, né, sobre Barra Brava e torcida organizada, né? A Barra é uma nomenclatura das torcidas sul-americanas e no Brasil a gente tem a questão da torcida organizada, né? Mas você pode dizer que a Loucos pelo Botafogo é uma torcida única, né? Porque ela adota, ela é inspirada na Barra Brava e também tem toda a questão do samba aqui no Rio de Janeiro, que é uma coisa que a gente não deve perder, né? Acaba que mistura um pouco de cada coisa, né? E aí junta, faz exatamente essa torcida única. Mas assim, você deu início à torcida ou você não participou daquele início? Como é que foi o processo de início da torcida, lá em 2006? Isso, a Loucos ela foi fundada, né, 22 de fevereiro de 2006, né? E eu cheguei ali na Barra no terceiro jogo, né? Foi até num Botafogo e Flamengo e a partir dali, até hoje, né? Tá chegando aí há 15 anos. Diariamente, assim, a gente fala de Botafogo, a gente vivencia aquilo ali. Não é a minha atividade fim, né? Mas é uma coisa que está mais do que o meu trabalho, né? Ocupou a minha vida de tal forma que você tem que se dedicar bastante a essa causa aí, né? Que é nobre, mas que a gente espera que tenha um retorno aí, pelo menos em campo aí com o nosso time. Tá difícil, né, João? É complicado. Hoje em dia a gente vai falar da fase do Botafogo. Deixa lá pra metade do papo. Mas, cara, conta aí, como é que você pensou em participar da Loucos? Você já era de torcida organizada? Você fazia parte de algum outro movimento? Eu sempre fui um torcedor apaixonado de ir para os jogos, né? Então, assim, eu vivi toda aquela fase do Maracanã antigo, né? Vivi bastante ali, o final dos anos 80, os anos 90, direto dentro do Maracanã. E fazia parte da torcida jovem do Botafogo ali entre 92 e 2002. Depois houve um grande racha na torcida, criação de uma outra torcida bastante conhecida, né, no Botafogo. E fiquei ali de torcedor comum, né, o chamado povão. E aí mais ou menos em 2005 eu senti a necessidade de criar algo diferente, né? E um belo dia, quando eu cheguei no Maracanã, eu vi aquilo que eu tinha imaginado como sendo uma coisa diferente. Que aí a gente tem a entrada do YouTube, a gente tem os vídeos, a gente tem a questão da musicalidade, das barras, isso tudo influenciou naquele momento. E aí, quando eu vi a Loucos, eu projetei dentro daquilo ali, né? Era um movimento popular, né? Loucos pelo Botafogo, e eu projetei naquilo ali tudo aquilo que eu estava vendo no ano de 2005, já início de 2006. E aí a Loucos ela começa com essa história de trazer o cântico de amor ao clube, né? Que a gente tem o estouro do Ninguém Cala logo no primeiro ano, isso ajudou bastante, né? Porque outras torcidas ou outras barras do Rio de Janeiro, né, criaram movimentos igual a esse, né, e cada um com a sua particularidade, e que foi muito bacana, porque no Rio de Janeiro, nesse período, você tinha as torcidas principais dos clubes, muito na questão do xingamento das músicas, né,
E ficou uma coisa muito sem nexo ali, né? Em vez de falar do seu clube, você tá... Em vez de exaltar o clube, tá falando do rival de uma maneira depreciando, né? Então, assim... E aí a gente teve o estouro do Ninguém Cala, a torcida do Vasco também, com a Guerreiros da Almirante, com outras músicas bacanas também, o Setor Povão 40, depois a Nação 12, que incrementou bastante na torcida do Flamengo também, ajudou bastante nas músicas, né? E são músicas que são cantadas aí, a Legião Tricolor do Fluminense, que depois deu uma origem ali a Bravo 52, e são músicas que o torcedor de todos esses clubes aí cantam com plenos pulmões nos jogos, né? Viraram verdadeiros hinos dos seus clubes, né? Se identificam, né? Exatamente. O Ninguém Cala, ela chegou a virar segundo hino do Botafogo durante bastante tempo. Por um bom tempo foi a música mais cantada. E aí as pessoas tentam também depreciar, né? Porque pegam as músicas e tentam depreciar, e o resultado do Botafogo em campo também não ajudou, e acabou que muita gente acha que a música é azarada. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, a música não entra em campo. E tem muito disso, né? Muita gente da própria torcida do Botafogo não gosta da Loucos, tem assim um tipo de ranço ali muito grande com a Loucos. Obviamente que quanto mais a torcida cresce, ela vai adquirindo mais sócios, mais fãs, mas também vai adquirindo certos haters também. Isso acontece bastante com a Loucos, né? Com certeza. Eu vejo isso quando você faz sucesso, né? Você acaba atraindo, entre aspas, inimigo. Faz parte. Em qualquer âmbito, né? Ninguém vai criticar o que não é sucesso. Então eu vejo isso como um termômetro bom, né? Agora, eu penso que se você é torcedor do seu clube, você vai para o estádio para quê? Para torcer. Você vai para cantar para o seu clube. Eu acho que a crítica em cima da Loucos talvez seja porque falta ou faltaria uma coisa mais agressiva com relação aos protestos, né? Que é uma coisa também no clube como o Botafogo, que não tem um resultado esportivo há muito tempo, e é uma coisa que não é sólida, vive em crises, né? Então é recorrente você ter que protestar, é recorrente você ter que estar numa situação que não muito agradável. Mas em contrapartida, quando o Botafogo chegou em momentos importantes, como foi na Libertadores de 2014, na Libertadores de 2017, você viu ali a importância de uma torcida de festa, com as festas que foram proporcionadas pela torcida. Então, é isso que cada um tem um perfil, uma ideologia, uma coisa que se propõe, uma proposta, né? Então, a proposta da Loucos é apoiar o Botafogo de forma incondicional. E torcida ou barra, seja lá o que for, ela tem que também protestar e tem que fiscalizar o clube, né? Fiscalizar ali os políticos, os gestores, né? Isso faz parte de qualquer torcida. Sim, né? sim. É uma coisa que as pessoas acham que a Loucos não faz isso, e é uma das mais atuantes. Cara, mesmo que não fizesse, sabe? Tipo assim, a gente não vê os clubes do Rio, tirando o Fluminense aí em 2002, 2010, ganhando título, não tendo resultados muito expressivos dentro de campo. Mesmo sem as barras bravas existirem, eles já não tinham resultados expressivos antes, sabe? Mesmo sem a cobrança. Então eu acho que muita gente procura alguém pra culpar. Exatamente. Tá procurando assim... É um bode expiatório, sabe? Entendeu? Exato. Assim, é o que a gente vê muitas vezes críticas a jogadores, mas e a crítica a quem contrata eles? Exatamente. É a transferência de responsabilidade. Exato. Até para resolver a situação do clube, você vê que 99% da torcida do Botafogo deposita nos Moreira Salles a solução. A esperança. Sim. Então, assim... que o SA vai salvar não tudo. É uma crítica, mas é assim, tô tentando mostrar, né? Às vezes o torcedor ele não paga lá R$15 do sócio torcedor para ajudar o seu clube, mas quer que o Moreira Salles deposite 300 milhões e resolva o problema. Ah, mas eles são multibilionários, eles podem fazer isso, né? Assim como qualquer um pode colocar isso como sua prioridade de vida, mas nem sempre é prioridade de vida. Pode ser hobby para uns, pode ser maluquice para outros, mas... cada um leva da maneira que entende. Sim.
Cara, a gente vê, né? A gente tá bastante presente nos jogos, não do Botafogo, de todos os times daqui do Rio. A gente vê que a galera que tá mais hoje em dia nas Barras Bravas é a galera mais nova, né? Sim. A molecada mesmo. E você tem 41 anos, que você falou que falta fora da... Eu comecei mais novo, né? E aí o tempo passa Vai passando. e a gente continua por aqui, né? E você acha que assim, como você falou, que a Loucos, ela também sofre um certo tipo de preconceito dentro do próprio Botafogo com outras torcidas. Você acha que essa molecada, ela tá mais, digamos assim, a fim de apaziguar isso ou a fim de fomentar como era meio que no passado, e que as torcidas realmente queriam cair na porrada e foda-se? O grande detalhe disso tudo é a questão da internet, né? As redes sociais, elas dão voz às pessoas, elas se posicionarem para todos os temas. E aí a gente tem ali várias correntes para tudo, né? E forma sua opinião, as pessoas falam o que querem. A postura da torcida é uma postura de agregar em prol do clube, é fazer ações para o Botafogo. Agora, cada pessoa, ela se posiciona nas redes de várias formas, e por ser uma turma muito nova, normalmente comete excessos ou fala algum tipo de besteira ou responde a uma crítica por gostar da torcida, por gostar do Botafogo, e às vezes cria-se ali verdadeiras, né, discussões que não vão levar a nada, né? O problema, e eu posso falar isso para a torcida do Botafogo, não é de nenhum torcedor do Botafogo, o problema é dos gestores do clube, né? Esses políticos do Botafogo são as pessoas responsáveis e elas não respondem pelo que eles fazem dentro do Botafogo. Você vê que no Estatuto do Botafogo não há punição para os gestores. E esse é o grande problema do nosso clube. Quando a gente vê o nosso rival, por exemplo, o Flamengo, ter a gestão que eles têm hoje, eles mexeram no Estatuto do clube e colocaram lá a punição aos gestores, né? Então, para você arrumar casa, você tem que começar com isso. Não existe as pessoas pegarem um orçamento, contratarem, demitirem, fazerem o que querem com o clube e depois sai fazendo uma carta dizendo que não tem responsabilidade por isso. Porque o dinheiro não é deles, né? Então é fácil fazer isso, né? Entendeu? Então é muito, muito fácil. A gente está aqui nesse estúdio maravilhoso, ó, recomendo aí vocês aí dar um clique aí, curtir, se inscrever aí. É o seguinte, galera, tô aqui, um ar-condicionado funcionando, tem luz pra caramba, um monte de microfone, aqui tem uma galera trabalhando, mas vamos deixar tudo ligado, semana que vem a gente volta aí, né? Não vamos ter austeridade com trabalho. Então, assim, o Botafogo é tocado dessa forma. Então, onde há a bagunça, não tem resultado. E hoje no futebol, já há muito tempo, antigamente permitia-se você ter um resultado esportivo, mesmo você sendo amador. Sim. Hoje em dia não. Hoje São em dia outros tempos. você tem que ser profissional e você tem que ter ali um investimento em cima do teu negócio para você ter um resultado. Então, o Botafogo ainda é tocado à moda Bangu, né? E você tocou no ponto importante, né? Investimento, enfim. A SA é realmente a única solução pro Botafogo hoje? É a única solução. E muita gente pergunta se é fato ou fake, né? Eu já posso até responder em cima disso. É fato, a SA, tá? Hoje o Botafogo ele precisa de uma gestão comprometida, tá? Precisa ali de uma gestão profissional. Você tem que contratar ali por RH um cara do jurídico, de mercado, do comercial, marketing, financeiro, administrativo, pessoas que vão dar um resultado para o clube, que vão ser cobrados ali com metas e objetivos, né? E vão trabalhar ali full time para dar resultado para o clube. E além disso, isso não é só isso que vai resolver, né? Isso vai gerar novos ativos, vai trazer um dinheiro novo, mas a gente precisa de um aporte financeiro. E a SA, ela é esse aporte financeiro. São os chamados investidores qualificados, que são investidores acima de R$1 milhão, que numa reunião ali fazendo um combo ali entre eles, né? Eles conseguem ali capitalizar um dinheiro forte para poder negociar as dívidas do clube, né? Esse passivo aí que chegou a R$1 bilhão. E aí você trabalhando essa dívida privada que é trabalhista
e a dívida privada do clube, que é trabalhista e civil, você evita penhora, né? E o grande problema do Botafogo são as penhoras. Porque você tá resolvendo uma situação, daqui a pouco chega uma penhora, quem é? Ah, do Alessandro, que jogou na lateral direita no ano tal e ninguém nunca pagou. Então os gestores, o que eles fazem? Eles contratam os jogadores, eles não pagam ninguém, ou pagam, ou mandam embora, ou não cumpre acordo, a dívida aumenta, vai cada uma vez dívida principal mais. de 1,5 milhão, ela vira 5 milhões. Então você acumula uma dívida de 1 bilhão e toda hora fica recorrente, fica batendo penhora ali, e isso faz uma asfixia no clube que você não consegue andar. Então, você tem... O problema do Botafogo não é falta de dinheiro. Se não tivesse essas dívidas, você tinha capacidade de montar um time melhor dentro do que você tem hoje. Só que o teu dinheiro, ele tá pro ato trabalhista, pro Profut, para todos os acordos que existem e várias dívidas do clube, e você não consegue fazer um time qualificado, você não consegue se planejar. E aí você contrata jogadores baratos que não vão te dar um resultado esperado, e os anos vão passando, você não tem resultado esportivo, você não renova sua torcida, você não tem um crescimento do sócio-torcedor, você não tem um dinheiro da televisão que deveria ter, você não tem o resultado esportivo, que é o dinheiro das premiações, e você não consegue fazer o clube conquistar títulos, né, que é o que a torcida quer. Então o grande barato da SA é que vai proporcionar o Botafogo se tornar novamente competitivo. E você falou que faz parte de um tipo de movimento, né? É o Investe Fogo. Aí o que acontece? Cada ano que passa no Botafogo, a gente tem que tirar uma foto. Então a foto de 2019, o Botafogo precisava de 330 milhões de reais para tirar a SA do papel. Em 2020, por conta aí da pandemia, esse valor caiu para 250 milhões de reais. E a SA, ela foi no mercado, né, conseguiu através de uma carta de intenção, né, que cada um dá um pouquinho, a gente tem a intenção de colocar 200 milhões no Botafogo, e na soma de 40 investidores, sendo 37 botafoguenses e 3 outros investidores. Então é um investimento caseiro, né? Só que faltariam 50 milhões de reais. Então, como a nossa ideia sempre foi ajudar o Botafogo, e a gente tem muitos contatos, a torcida ela está espalhada no Brasil inteiro, e o que falta para a torcida do Botafogo é exatamente um caminho, não o caminho dos políticos, o caminho da política, o caminho da falta de transparência, um caminho que seja construído. E aí a ideia da torcida participar, tirando a SA do papel. Então a gente levou, através dessa ideia, teve uma repercussão enorme, e a gente levou essa demanda no mercado, na financeira, na corretora, conversamos com vários bancos, com várias bandeiras importantes, e conseguimos, entregamos ao mercado a nossa demanda, né? A gente quer engajar pessoas, a gente quer criar um fundo que tenha ali um porto seguro, que seja uma forma de capitalizar o maior número de dinheiro possível e rentabilizar as pessoas por isso, através de um investimento. Portanto, não é doação, não é uma vaquinha online, não é ajuda o Botafogo aí, não, é um investimento. Inclusive, qualquer pessoa pode investir torcendo para o Botafogo ou não, né? Porque você vai ter uma rentabilidade de mercado e você vai avaliar se é boa ou ruim eu investir naquilo ali. É como se estivesse investindo em qualquer coisa, qualquer empresa. Exatamente. Aí você tem a CVM, que é o órgão que regula isso aí. Você tem um tempo, né, de carência, você tem que olhar isso tudo aí dentro da velocidade ou da pressa que é tirar a SA do papel. E a gente teve umas respostas muito bacanas com relação a isso, né? A gente conseguiu 2 propostas oficiais, né, que a gente vai falar em breve, ainda não dá para falar, mas banco com a bandeira forte, administrador conhecido, que tem que ter, o gestor do fundo de ponta também,
E agora, isso tudo tem que casar com a SA, porque a SA também não existe. Então, se você cria um fundo que tem um fim, entrar na SA, que ainda não existe, como é que é feito isso? Então, tem uma parte jurídica a ser trabalhada, né? E paralelo a isso, para não perder tempo, a gente fez de forma caseira, nas pessoas mais próximas, uma listagem que funciona como uma carta de intenção, reunindo pessoas para participar desse projeto. Então a gente tem ali por volta de 200 pessoas que já geraram R$800 mil de carta de intenção, né? Então a gente acredita que com as mídias alternativas, todos os canais de YouTube do clube, né? Com os artistas, com as pessoas, com os grandes botafoguenses, sendo divulgado maciçamente. Até aqui quem tá ouvindo, né? Exatamente. Então quem tá ouvindo aqui... com certeza a galera vai querer participar, porque trata-se de uma sobrevivência do clube, né? E quem pensa que é diferente, não é diferente, né? O Botafogo, uma outra pergunta que vocês com certeza vão fazer, mas eu já vou responder pra galera, é o seguinte: o Botafogo vai acabar? Não, o Botafogo não vai acabar. Só que o Botafogo, cada vez menos, ele tem a possibilidade de ter um resultado esportivo que a torcida espera. Então, o América ele existe, o Bangu existe e outros clubes existem. Só que eles não têm esse resultado. Então, enquanto o Botafogo não resolver esse problema interno, financeiro, paralelo a isso, ter uma gestão profissional, criando novos ativos, né? Reformulando tudo dentro do Botafogo, você não espere nada diferente. Você pode ganhar um título ou outro. O Botafogo poderia ser campeão da Libertadores de 2017. Pergunta se houve planejamento para aquilo ali. Sim. Né? Se o Pimpão... eu faria uma tatuagem dele aqui e eu botaria ele no muro dos ídolos, se ele faz aquele gol contra o Grêmio. E se elimina o Grêmio, alguém tem dúvida que o Botafogo ia ganhar aquela Libertadores ali? Não. Com certeza. E o time era um time nada demais. Né? Então, assim, para você ganhar, você tem que estar disputando. Sim. Agora, um ano anterior, o Botafogo fez um bom campeonato brasileiro, classificou. Então você tem que estar ali almejando, batendo na trave, que uma hora você vai ganhar. Assim como o Flamengo conquistou merecidamente a Libertadores, né? Não pelo jogo contra o River, mas pela toda a trajetória. Desde 2013. Toda a trajetória e toda a audácia e visão dos seus gestores, porque já tinha um time bom e contratou 4 ou 5 peças ali, principalmente na defesa, que fechou aquele time ali. Né? E isso faltou o Botafogo em 2017. Se você olhar, a gente perdeu o Montijo. Perdeu. E perdeu o Camilo também durante o ano. O Camilo. Então, assim, e você deveria repor ali naquele momento, você deveria apostar ali. O Botafogo tinha praticamente ali, entrando no segundo tempo, só o Guilherme. Exatamente. Tirando ele, não tinha mais. E faltou em algum momento o quê? A qualidade. Exato, a qualidade, ela pesou ali. Exato. Agora, você falou um ponto interessante do Flamengo. Você acha que está faltando... o próprio Botafogo mesmo, os dirigentes, enfim, terem aquele exemplo positivo do Flamengo, olhar e falar, cara, o que a gente precisa fazer para mudar isso aqui? Porque só depende da gente. O que você acha que a gente tem que olhar? A gente não, os dirigentes, na verdade. Né? Cara, com certeza o Flamengo ele tá acima dos outros clubes do Rio, muito acima em relação a tudo, né? Mas principalmente em relação à gestão. E se a gente olhar o que era o Flamengo antes dessa gestão que fez o clube, estou falando já de Patrícia Amorim para trás, Márcio Braga, aquela confusão toda do Flamengo, e a política do Flamengo é maior do que a do Botafogo, os problemas são maiores. Né? A dívida do Flamengo era a maior dívida do futebol brasileiro. Né? Agora, quando você trabalha para reverter isso de forma séria, você vai conseguir. O Flamengo ele é um clube que ele tem a maior torcida do futebol brasileiro, mas o resultado esportivo do Flamengo não era de principal, sim. Um dos principais clubes. Se você olhar, o Flamengo ele não é o maior campeão brasileiro, né? De uma maneira geral que eu estou falando. Uhum. Não é o maior campeão da Libertadores, não não tinha hegemonia do Rio de Janeiro carioca, era do Fluminense, e agora tem, de uns anos para cá.
Então, assim, e o Flamengo vem revertendo isso e organizado do jeito que está o clube, e aí também é difícil você se manter no topo, né? Porque entram várias questões, mas organizado tem tudo para conseguir todos esses resultados que não teve ao longo da sua história. Teve aquela geração do Zico que fez o clube, né, a geração lá maravilhosa do Zico, só que também parou ali. E aí você tem essa gestão que mudou a cara do clube, né? Revitalizou total. Cara, e essas 2 últimas décadas do Botafogo, elas foram bem ruins, né? Como está sendo essa própria temporada. Você já pensou em se envolver na política do clube? Ou ainda pensa? Já. Assim, na verdade eu pensei em ser jogador, né? Começa antes a história. E aí... Eu até jogo uma bolinha, mas não vamos falar disso aqui agora. Eu acho que tem espaço no time, hein, cara. Não, nesse time com certeza. Me dá 10 aí, a 9, a 7, jogo com a 6 também. Canhoto, né? Canhoto normalmente joga bola. Tem qualidade. E acabou por conta de eu nascido e criado ali em Copacabana, sempre tive uma condição razoável para boa. Então nunca foi necessidade de jogar uma bola de brincadeira, então fui estudar, enfim, fui seguir minha vida, pra tu ver, né, acabei virando presidente de torcida, mas fazer mas assim, aí essa questão de jogador passou, né, como qualquer jovem pensa um dia, e depois você pensa em ajudar o clube, e eu pensei pela forma da arquibancada, só que a gente começa a entender que não adianta você tocar surdo, torcer, se esgoelar no jogo, você não muda o teu clube. E eu comecei a entender o que era o Botafogo, né? Tem uma frase que diz que tem coisas que só acontecem ao Botafogo, e isso eu fico muito triste com essa frase, porque na verdade o Botafogo é um clube incompetente, e ele deposita nessa frase um resumo da sua história que não está sendo vencedora como deveria ser, né? Então eu fui em 2014, eu fui convidado pelo Marcelo Guimarães, que foi candidato à presidência. Foi a primeira pessoa que me deu voz no clube. Eu sou sócio proprietário desde 91, desde garoto, ou seja, 30 anos de sócio proprietário. Eu poderia ser presidente, benemérito, participar da política. Eu nunca tive vontade de participar, mas ele me deu voz ali em 2014. A gente construiu um projeto chamado Grande Salto, que não ganhou as eleições e acabou ganhando o Mais Botafogo, que é o grupo político, o atual grupo político há 6 anos dentro do clube, né? E nessa eleição agora, eu fui convidado pelo Valmer Machado para participar do Núcleo Duro, na chapa deles, e do Césio também para participar do Núcleo Duro, não do Mais Botafogo, por conta da relação que a gente teve não de muita diplomacia, vamos chamar assim, por torcida, eles, gestores. Eu fui convidado, mas eu resolvi não participar, porque acabei me tornando uma pessoa pública dentro do Botafogo e eu não teria o poder da caneta, e conhecendo os números do clube, não poderia reverter, mesmo que com muito trabalho, o que acontece no clube hoje. Então, provavelmente, eu seria mais uma das pessoas a serem crucificadas, exato, enfim. Então, acho que não é legal para o torcedor, que é o Rafael, enfim. Então, eu me preservei nessa história, continuo como um torcedor, sócio proprietário do clube, sócio torcedor, que vai a todos os jogos, que é independente do clube, que tem uma torcida atuante, né? Eu sou mais um dentro da torcida, todos os componentes são iguais, assim, não tem diferença do que entrou hoje para o antigo, não existe isso. E existe o contexto do clube, que é um clube conturbado em todos os aspectos, né? E isso atrapalha demais, tanto para quem é gestor, como para quem é torcedor e quer fazer algo legal pelo clube. No futuro, pode ser uma possibilidade, mas se eu participasse de algo, provavelmente não seria eu que iria gerir nada. O que eu faria se fosse presidente, eu ganhasse a eleição amanhã, era no dia seguinte implantar uma gestão profissional no clube e contratar os profissionais de cada área para eles sim
tocarem o clube. E as pessoas que fazem parte do grupo político cobrar esses profissionais o resultado deles. Então eu acho que isso tem que acontecer dentro do Botafogo, né? Sonho e vou lutar por isso e mudar o estatuto do Botafogo para responsabilizar todos os gestores do clube, né? Pelo que eles fazem com o Botafogo, e também dar direito ao voto torcedor, o direito ao voto, né, para o torcedor comum, que eu acho que o Botafogo é um clube fechado e tem que abrir. Tivemos pouquíssimas pessoas votando nessa última eleição. Ao contrário do Bahia, por exemplo, né? Teve a eleição no Bahia esse final de semana e teve bastante pessoas ali votando. Agora um ponto, vamos falar um pouquinho da torcida agora, né? Tivemos ali alguns problemas recentes, invasão de sede e tudo mais, assim, de torcedores do povão mesmo, né? Teve torcedores e acabou que também tiveram algumas organizadas ali no meio. E acabou que gerou... foram 4 punições, né? Foram 4 torcidas punidas. As principais ali do clube, todas punidas, né? E o que aconteceu? Por que essa punição? Como é que ficou isso pra vocês? Na verdade, assim, não chegou ainda a intimação, né? Uhum. Mas, assim, a gente soube porque uma das co-irmãs, ela trouxe essa notícia, né? Sobre as punições. E, na verdade, eles alegaram que foi por conta da pandemia, né? Que a gente estaria promovendo uma aglomeração. Caramba. Enfim, e aí tá escrito no TAC... a gente assinou o TAC, né? Que é o Termo de Ajustamento de Conduta. A gente respeita demais as autoridades, mas para tudo na vida há o bom senso, né? A torcida ela se manifestou, né? Ela entrou no clube, ela não quebrou nada, não teve violência contra ninguém, fez uma coisa legal que faz parte da paixão do futebol. Foi um movimento bonito. E quando a gente tira essas coisas do futebol, que é um outro assunto que a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso, a gente perde aquela coisa da emoção. Por exemplo, o VAR, a gente vê isso, todo jogo, a gente não sabe se é gol, tu tem que ficar 5 minutos depois, pode ir na cozinha, beber uma água. Com o Botafogo, então, esse ano tá complicado. O Botafogo, ele já era o clube mais prejudicado do Brasil, eu não estou falando isso em causa própria, não. O Botafogo sempre foi prejudicado, muito prejudicado, né? E agora tá demais, até por conta, na minha opinião, do posicionamento do clube, né? Ele bateu de frente com as federações, e quando você declara guerra e não vai pra guerra, né? Você tem que estar forte para guerrear com o teu adversário lá. Na verdade, o Botafogo ele tinha que fazer, era a política da boa vizinhança com quem está no poder, entender qual é o jogo, né? Eu não quero ser beneficiado, não, eu só não quero ser roubado. É o mínimo, né? Então qual é a regra do jogo aqui? É isso que a gente vê aqui para entender qual é a regra. Você pega ali o lance, o último jogo do Flamengo agora. Sim, teve um lance. Teve um lance lá do igualzinho. Pênalti. E você olha os comentaristas, todos eles falam pênalti claro. Eu também achei, pênalti claro. No jogo do Botafogo, é o mesmo pênalti. Sim, foi Botafogo e Coritiba, se não me engano. Acho que foi o Bragantino, né? Algum desses últimos jogos é Bragantino. Porque o Coritiba vai pegar agora. Sim, isso aí. Foi Botafogo e Bragantino com o Calu, né? O Calu que foi derrubado. É o mesmo pênalti. Foi o mesmo lance. Não tem nada de diferente ali. Aí você vê o Botafogo, quando o VAR é acionado, que às vezes nem chama o VAR, e o comentarista, ele... 2 pesos diferentes, né? Então, assim, é complicado. Esse jogo com o Inter, esse último jogo, também foi, na minha opinião, absurdo. O Rodinei bota a mão na bola, acho que ele quis, sei lá, achou que estava jogando vôlei, foi levantar para alguém, meteu a mão na bola, aí aquela Nadine, né? Mandar até um abraço carinhoso para Nadine aí, deve estar assistindo a gente aí, né? Junto com a Ana Paula, brigadão. E ela disse que aquilo ali não é para cartão. Usou uma expressão lá que qualquer pessoa leiga ali vai falar, pô, como não é? Aí você tem o lance lá do gol que define o jogo. Tu vê claramente que o Kelvin, apesar do Kevin, que apesar de ser, ele foi inocente ali,
ele não deveria ter feito aquilo ali, mas ele não bateu a bola, claramente. Ele rola pro Cavalieri como quem diz, bate isso aí, né? Agora, ele fez uma coisa errada, que ele pega a bola com a mão, exato. Ele joga pra frente, Deixa a bola parar. Deixa a bola parar e dá aquele toquinho. Mas tem vários erros naquilo ali, o juiz virou de costa. Então, quer dizer, o cara não teve a sensibilidade ali da jogabilidade na hora ali, aquela percepção. E depois ele vai pro VAR, que é frio, numa imagem e define aquilo ali. E era só ele olhar a reação dos jogadores. Nenhum jogador continuou a jogada. A não ser o jogador do Inter, que, na minha opinião, faltou também fair play pra ele também. Faltou ali o cara olhar, pô... né? Foi claramente o lance que ele realmente tocou pra trás pra baterem a falta, né? Então, assim... Aí, se a gente ficar falando disso, ainda tem outra coisa que é chata quanto o Botafogo, que é choro. Botafogo reclamar da arbitragem é choro. Aí você vai falar assim, pô, Rafa, mas todos os clubes são prejudicados. Concordo. Praticamente o tempo inteiro os clubes são prejudicados. Mas se você olhar o resultado do Botafogo, você pegar os jogos do Botafogo e o que causou ao Botafogo, ele é diferente dos outros clubes. Pode fazer essa conta aí que vocês vão ver. Esse ano mesmo, a arbitragem é um dos principais ofensores ali pro Botafogo tá onde tá, ou não? Ou você acha que isso não prejudicaram bastante o Botafogo esse ano? Com certeza. Só que isso não pode ser o fator principal. Claro. Né? O Botafogo foi um clube que ele não passou de ano. Se você for rebaixado ou não, é uma outra situação, mas é um clube que não passou de ano. Se fosse uma nota, ele teria ali nota, sei lá, 4, 5, a média 7, não passou de ano. Só que foram vários outros fatores que levaram ele a isso. E hoje o Botafogo joga também contra o psicológico. Né? Então essa questão dos pontos, ela fez falta ao Botafogo. O Botafogo entregou também muitos jogos no final do jogo, ganhando o jogo ou empatando, enfim, tomou gol no final, foram vários jogos assim, e aí nos últimos jogos realmente, assim, em termos ali de jogabilidade, merece estar onde está. Acabou já. Ou não? Não. Você não pode nunca abaixar a tua lança, você tem 14 jogos agora, é isso? 14 jogos. 13. 11, não sei, um negócio desse. 13. Então você tem que botar ali, o Botafogo pegou uma tabela também, que esses times que estão acima vão pegar agora. Então você tem que focar ali, cada jogo uma final e pra guerra. E cada jogo conquistando. Vai pegar o Curitiba agora. A final. Se você ganhar 6 pontos. Se você ganhar do Curitiba, te dá um alento ali. Se você tivesse, por exemplo, empatado contra o Flamengo, que não seria surreal pelo jogo. Teve aquele erro do Marcinho no final lá. Se você tivesse empatado aquele jogo e ganhasse do Inter agora, você estaria uma vitória fora da zona. Mas esse é o si. Sim. Esse si tem que acabar. Sim. Você tem que realizar aquilo ali. Então, ganhar do Curitiba, focar no jogo do Curitiba. Esquece o resto. Os outros clubes vão ter uma tabela complicada e vão perder. Acaba sendo uma bola de neve, né, cara? Infelizmente. Como a gente até iniciou falando desse assunto dos protestos, né, cara? E, enfim, a Loucos, ela também acabou sendo punida, né? A Loucos, ela hoje é a maior torcida do Botafogo, organizada? Rapaz, isso aí também dá uma encrenca do caramba, dá uma discussão. Na verdade, assim, essa questão de tamanho nunca foi uma prioridade nossa para nada, né? Eu acho que quando você faz um trabalho bacana, que você tem uma proposta, uma ideia, enfim, um fim específico para ser atingido, você vai conseguir aqueles resultados e aquilo tudo vem junto, né? Eu diria que ela é uma das principais torcidas do clube, porque essa coisa de medir quem é maior, não existe esse censo, essa pesquisa. Sim. A gente vê no estádio a Loucos com um contingente grande de pessoas, mas você tem, cada torcida ela tem a representatividade no Brasil inteiro, né? Então às vezes você tem um lugar que tem muita gente de outra torcida, só que ela não está no jogo. Concordo. Né? Mas assim, dentro do estádio hoje, eu acredito que seja assim. Só que isso também não muda nada
o nosso jeito nossa proposta de torcer. Sim. Inclusive, eu adorava quando a Loucos era a menor torcida do Botafogo no Maracanã, que era 100 pessoas cantando sem parar e não tinha tempo ruim, ficava o estádio todo olhando pra gente, ela aquele maluco lá. e aquilo ali servia de exemplo para muitas coisas. Sim. Então, quantidade não é qualidade, né? Você tem que... eu acho que a qualidade é que vale. A nossa qualidade é muito boa. A gente vê que a Loucos ela tem um engajamento muito grande ali. Né? Não, exato. É uma torcida Chegou, importante. acho que foi na própria Libertadores de 2017, vocês conseguiram colocar barra no setor leste inteiro, né? Porque normalmente as barras ficam só onde fica ali a banda. E em 2017 tinha barra no setor leste inteiro e ficou bem bonita. A gente tem um material enorme, né? A gente tem 150 bandeiras de 4 metros, uma bateria de 60 instrumentos de sopro, vários, várias murgas, várias faixas, várias barras, sede em frente ao estádio, talvez uma das melhores do Rio de Janeiro por conta da localidade, né? Em frente ao estádio, né? E você tem um custo também alto para fazer isso, né? Então é uma torcida que ela veio para mudar a concepção. Se a gente fizer uma analogia assim bem doida, louco seria a gestão que há no Flamengo hoje, em comparação às outras. E aí você tem um resultado, né? E com uma galera muito boa, uma galera jovem, mas galera cabeça boa, enfim, que entende bastante de arquibancada, de futebol, de festa, que quer fazer. A gente nem consegue fazer o que a gente gostaria por conta até das autoridades que colocam todo mundo no mesmo bolo. E assim, eu sou esse torcedor que eu sou hoje porque eu vivi os anos 90 do Maracanã, onde você podia soltar fogos dentro do estádio, soltar balão, né? Imagina você soltar um balão dentro do jogo, cada torcedor tinha a sua bandeira, você tinha a entrada das bandeiras, por exemplo, Vasco e Botafogo, entrava a torcida do Vasco pelo nosso lado, as bandeiras do Botafogo do outro lado do Vasco, você tinha a sala nas torcidas, você guardava o material, então você tinha a concentração, a entrada da bateria, todo mundo entrando junto cantando, jogos de 60, 80, 100 mil pessoas, né? Festa do papel picado, a gente ia na casa lotérica lá, pegava aquele bilhetezinho lá da Mega Sena lá, pegava aquilo tudo lá, cortava, amarrava com linha pegava aquela linha de costura da vovó, né? Sumia com aquela linha toda, amarrava. A entrada do time em campo era papel para tudo quanto é lado, papel higiênico. E quando olhava assim e via que a torcida adversária tinha mais papel, tu ia lá no banheiro do Maracanã, dá esse papel aqui. Eu não sei como é que, na hora do intervalo, como é que o nego fazia para ir no banheiro, mas era uma festa que hoje você não tem hoje. Não tem. Se perdeu, né? Então, aí você pega uma torcida que se manifesta pacificamente para cobrar o clube e é punida. E a punição não é para agora não, é punição quando voltar o campeonato. Qual é a punição? Foi um mês de punição quando voltar os jogos. Então, quer dizer, acabou a pandemia em 2000, sei lá, pode ser em 2030. O mês que tiver o futebol, tu tira o espetáculo da torcida. Cara, inadmissível isso. O BEP é uma vergonha. Eu não digo nem isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, falta também um bom senso. Sim. Qual o histórico desses caras aí? Esses caras estão fazendo festa, promove cesta básica para as pessoas, doação de sangue, várias ações sociais bacanas, respeita o torcedor, mas protesta, porque são apaixonados pelo... E tem que protestar, e vai continuar protestando. Contra o BEP, contra o Ministério Público, contra o Botafogo, contra a Federação, contra o coronavírus, contra qualquer coisa aí. E aí, vai ficar punindo? Sim. A nossa discussão da semana passada, sim, né? Sim. Que o futebol tá ficando cada vez mais chato. E talvez a gente caminhe para um fim dele, num futuro bem distante. E agora, assim, já fazendo uma
já dando uma viagem no tema, a gente teve essa pandemia onde você não tem a torcida no estádio e você já vê a substituição do torcedor por uma caixa de som. Sim. Né? Por uma coisa sonora lá, uma novidade. E daqui a pouco isso vira cultura também. Né? Não pode. Mas eu acho que o torcedor comum vira pra gente e fala: pô, Rafa, por que eu não posso entrar com a minha bandeira? Policiamento tá proibido. Só pode entrar com a torcida. E a bandeira da torcida é uma, duas, né? Um cadastro que foi feito para não resolver. Sim. Foi feito para a festa não acontecer. Então, é maneiro isso. Eu acho que as autoridades elas têm que preservar a festa no estádio. Eles têm que garantir a segurança e não tirar a festa. Me tira uma dúvida. Quem fica à frente desse cadastro? É a federação ou é a polícia militar? É a polícia, no caso o BEP, sim, que é o batalhão especializado. De policiamento de estádio. Sim, tá. Agora pautado no TAC, né, que é o termo de ajustamento em conduta, e junto ali com o Ministério Público, que é quem denuncia, enfim, quem é que... a lei maior ali, vamos chamar assim. Sim. Isso aí. A Loucos, ela nunca teve um histórico de briga, nem de confronto, nem nada do tipo. Nunca foi punida com relação a isso. Nunca foi, né? Exato. Agora... 15 anos. 15 anos. Aí. 2016, não é pouco não, não é pouco não. Agora, tem um certo tipo de atrito com a outra barra do Rio. Tem. Não é isso? Guerreiros do Almirante. Conta um pouco dessa história aí pra gente. O que aconteceu? Eu acho até isso saudável, isso, pessoal da Guerreiros do Almirante aí com certeza, tiver assistindo aqui o canal aqui, eu acho que é do futebol, né? Acho que a rivalidade sadia tem que continuar. Então eles fizeram uma bandeira, né? Eu fico até lisonjeado porque um botafoguense que merecia muito mais do que eu, que era botafoguense também, foi ídolo do Vasco, era o Roberto Dinamite. Então você, ao invés de fazer uma bandeira pro Roberto, faz uma pro Rafa, eu tenho que ficar lisonjeado. Eu tenho vários amigos vascaínos, eles brincam comigo, falam: pô, tem bandeira na torcida do Vasco. Eu falei: pois é, irmão. E olha que eu não fiz nenhum gol, né? Então isso já é inédito. Mas assim, brincadeiras à parte, a rivalidade tem que existir. E por ser uma liderança da torcida do Botafogo na Barra, a qual as duas tem uma rivalidade para ver quem é maior, uma coisa de internet, uma coisa que faz parte, né? Acabou que eles levam para um lado de tentar depreciar uma liderança da torcida. Então, houve essa manifestação, não fico chateado, acho engraçado, acho maneiro, e não sou o cara que odeia o Vasco, pelo contrário, acho a torcida do Vasco muito maneira, a própria Guerreiros do Almirante é uma barra muito forte, muito determinada ali em apoiar o Vasco, várias ações para o clube. Faço voto que eles continuem aí, pô. Puder fazer uma bandeira atualizada, até lançar uma barba aqui. Mas a própria Loucos também já levou uma bandeira para Guerreiros do Almirante, né? Guerreiros do Abandono. Exatamente, foi uma faixa zoando, né? Brincando ali com a questão do apoio deles, né? Porque eles colocaram lá e não estavam apoiando o clube, e isso virou um meme assim. E essa faixa incomoda bastante a torcida do Vasco. E tanto é que eles fizeram pra mim. Aí eu posso me defender agora. Vocês que acham que eu tenho alguma coisa a ver com essa faixa, eu não tenho absolutamente nada a ver com a faixa. A coisa lá da molecada que fez. Até porque provavelmente essa faixa nem poderia entrar no estádio, né? Não seria aprovada ali. Com certeza não. Exatamente. E como é que essa faixa entrou no estádio? Pois é. Por ser o estádio do Botafogo, é uma coisa mais fácil, né? A própria faixa do Vasco também não poderia ter entrado, sabe? Sim, é do seu rosto. Do Rafael. Essa é engraçada, mas é algo... essa rivalidade, tanto com a Guerreiros ou com qualquer outra barra, ou qualquer outra torcida organizada, ela nunca ultrapassou o limite do aceitável, digamos assim? Nunca gerou algum certo tipo de violência física? Gerou um estresse entre a Guerreiros e a Loucos, mas isso foi contornado.
a gente pode dizer que existe ali uma relação não de amizade, existe um respeito, pessoas se conhecem e tal, mas eles lá, a gente aqui, e fica pela rivalidade. Agora, a gente é vítima da violência geral, né? Porque você não tem só as barras, você tem as torcidas organizadas de todos os clubes. Então, quando você viaja para jogar com Palmeiras, você tem a Mancha Verde, você tem outras torcidas. E cada torcida organizada, às vezes dentro do próprio clube, há divisão de união ali. Uma, por exemplo, a TJB é unida com a Mancha e a Fúria com a Gaviões. Sim. Então você já tem um problema ali das torcidas. E a Lux está no meio disso tudo, viajando, por exemplo. Na verdade, a gente respeita o pacto de não agressão ali. A gente respeita a união, as uniões ali das torcidas com os seus aliados. Né? Exatamente. Não. A gente não tem problema com nenhuma torcida e nada disso, não. Mas, sem falar da torcida, falando de você, pessoal, você tem medo, cara? Eu teria, de verdade. Porra, ser liderança de uma, talvez a maior torcida presente no Botafogo atualmente. E de ser realmente um rosto conhecido, né? Exatamente. De ter uma faixa com seu... Tem uma faixa com a tua cara. Eu teria medo, assim, de andar na rua, de andar... Com certeza, ainda mais aqui no Rio, né, cara? Exatamente. Eu não tenho, porque eu fui um cara que eu nunca fiz covardia com ninguém, assim, o respeito, eu já... salvei torcedor do Flamengo de apanhar por uma outra torcida, preservei ali a integridade de uma família inteira, por exemplo, defendendo num jogo Flamengo-Botafogo. Então eu já fiz milhões de ações sociais. Eu fui o cara que trouxe, tá na minha conta, essa coisa do movimento Barra Brava para a região sudeste, para o Rio de Janeiro, que fez a introdução do Canto de Amor ao clube, de todos os clubes do Rio de Janeiro. Então, assim, eu participei ativamente dessa mudança de mentalidade. Então, assim, posso ser vítima ali do sistema, mas eu fiz como um torcedor, como um cidadão carioca que gosta do esporte, ver a coisa saudável do futebol, né? E que promoveu várias festas, enfim. Agora, onde eu vou, o pessoal olha, aponta, fala. Tem gente de outro time que vem tirar foto, vem falar contigo, acha maneiro que o trabalho. Só que tem situações que você não pode também se expor muito, né? Sim. Então, assim, você se preserva em algumas coisas, fala com todo mundo. Hoje eu tenho um canal no YouTube que falo de Botafogo e falo sempre com respeito. Eu estou falando aqui para a torcida do Vasco com o maior respeito do mundo. E você tocou no ponto do seu canal. E como é que é esse canal? É o Bastidores da Arquibancada, né? Exatamente. É um canal Bastidores da Arquibancada que a gente teve a ideia de dar voz para a torcida do Botafogo através ali da plataforma do YouTube, né? Então, a gente não tinha... Você tem as redes sociais da torcida ou uma rede social particular, e a gente criou esse canal para trazer as notícias do Botafogo, para mostrar as coisas que acontecem no clube, para denunciar, né, tudo de errado que tem no Botafogo, e a gente teve um retorno legal disso, né? O canal tem um crescimento bacana, né? Até convido o pessoal aí vamos seguir lá, se inscrever no YouTube, né? Bastidores da Arquibancada no YouTube, quem quiser... E tem a página no Instagram também? Tem no Instagram também. Então, Bastidores da Arquibancada, só entrar lá que eu sei maneiro, que o conteúdo é bacana pra caramba. Conteúdo legal. Então já vamos caminhando pro final do nosso podcast, né? Pro final aqui. Vamos falar um pouquinho do momento atual do Botafogo? Tá complicado, Eu sei que vocês não gostam. Tá difícil. Mas eu gosto. Tá difícil, né, cara? Assim, eu queria saber do Rafael. Não uma previsão, né? Mas o que você imagina, como é que vai ser essa reta final do campeonato pro Botafogo? O Botafogo hoje que, no dia da gravação, ele tá na lanterna do campeonato com 20 pontos. E o primeiro fora da zona tá com 28. 28, exatamente. Que é o Sport. Tá. Tem 8 pontos aí de diferença, né? Ou seja, 3 vitórias. Isso. O Botafogo ainda depende só dele. Isso. E pro primeiro, na zona de rebaixamento, que é o Vasco, a diferença é de 5 pontos. Situação bem complicada. Só um milagre mesmo pra salvar o Botafogo? Como é que você vê esse cenário? Então,
primeiro que Botafogo e o próprio Vasco são clubes de muita tradição, né? Estão nessa situação por conta da política do clube, por conta de falta de gestão, né? Enfim, de tudo que a gente falou aqui hoje. Mas tem que encarar cada jogo como sendo uma final, né? Eu acho que você tem que esquecer, deixar de lado a tabela e concentrar em cada jogo. Não adianta você olhar lá na frente se você está aqui no primeiro estágio ainda. Você está engateando e quer correr, não dá. Então, foca no primeiro jogo. Vai ter agora uma partida importante de 6 pontos, que é contra o Curitiba. E você tem que ganhar os seus jogos, porque os outros times que estão acima do Botafogo vão ter uma tabela complicada também. Então, eles vão perder também. Sim, sim. E o Botafogo, na minha opinião, ele vem perdendo para ele mesmo. Você pega o campeonato, você tem o problema da arbitragem, que é fato, mas você tem o problema de você entregar os jogos nos minutos finais, problema de desatenção. Como aconteceu agora, né? Sábado, exatamente. O lance do Kevin, no caso, né? Exatamente. E essa desatenção, e teve no jogo contra retrasado, sim, contra o Marcinho, o Flamengo, o Marcinho. Todo jogo, basicamente, tem um lance, assim, capital. E isso tá definindo os jogos. Eu não sei se isso é um problema emocional, se você precisa ali de um psicólogo, você tem que ter um trabalho em cima disso. Mas, de fato, você olha o time do Botafogo, tem jogadores que são o primeiro ano no profissional, como o Caio Alexandre, Canu. Então, houve um erro do Botafogo de planejamento quando, por exemplo, ele manda o Carlos embora, que era uma liderança do grupo. Né? Quando você tira as referências, antigamente você falava ali na base do time, né? Naquela espinha dorsal, usava muito essa expressão. A espinha dorsal do time é o quê? Um goleiro, um zagueiro, um meio de campo, um atacante. E normalmente eram as pessoas ali mais experientes do time que jogava com os garotos. Hoje não, o Botafogo é um clube de garotos e a espinha dorsal, que seria ali o Honda, né? E o Canu, que deveriam ser os protagonistas do time, eles não estão exercendo essa qualidade. Né? Eles deveriam ser as lideranças do time. E o próprio Honda, que é um cara exemplar como pessoa, em campo, ele, em certos momentos, ele acaba sendo omisso. Como foi também no jogo, em vez de chutar, tocou. Exato. Em vez de bater a falta, deixa o outro bater. Em vez de bater o pênalti, bate o outro. Então, um jogador que, como ele veio, como ele foi contratado para ser o cara do Botafogo e esperava-se isso dele, ele deveria assumir o papel de protagonismo. Né? Assim como acontece agora. Você, como torcida, você tem que botar a cara a tapa, você tem que fazer o protesto, você tem que falar com pessoas, você tem que brigar pelo clube, você não pode se omitir. Não, exato. E o Calu, então, o Calu nem se fala, né? O Calu tá jogando de jeito que só Jesus na casa. Tá jogando. Eu vi um jogo só dele bom, que foi contra o Vasco. Sim. Não sei se vocês concordam aí. Que foi que ele entrou no segundo tempo, né? Teve o gol contra o Corinthians, ele entrou bem ali, fez o gol naquele lance. Mas de resto... mas tudo é possível. Ainda tem jogos, vai que ele vira o cara do Botafogo, aí tudo muda. Você falou que precisava o Botafogo precisa de um psicólogo, já acho que o Botafogo precisa de um padre, de um pastor, de um pai de santo. Né? Não sei, cara. De exorcista, porque reto, tá complicado. Mas a gente não vai arrancar dele que o Botafogo vai cair, cara. Não vai, não. Não vai arrancar. Cara, então, foi muito legal te receber aqui. Da hora. Porra. Mas tu falou uma parada interessante, cara. A gente, levou muito pro lado negativo de você ser uma liderança, de você ser conhecido, ter medo de andar e tal. Mas você também é conhecido e acaba recebendo presente, né, cara? Pois é, vou mostrar uma parada aqui pra chegando galera. aqui. Pode mostrar aí na tua câmera. Grande Tadeu. Aí, ó, Tadeu. Esse cara aqui, ele é o artista do Muro dos Ídolos. Está enquadradinho legal aí? Tá show. Ele faz esses quadros aqui, do Garrincha, Newton Santos, enfim... os ídolos do Botafogo, né? E ele trabalha com isso, né? A vida dele é artista, enfim. E faz também de todos os clubes, né? Você aí que torce pro Flamengo, ele faz do Zico, Fluminense, Romerito, enfim, Rivelino, o Vasco aí, Roberto Dinamite. Então, muito bacana o trabalho dele. Eu ganho esses presentes, né? O tempo inteiro aí.
E Você muito que- legal. E você que tá ouvindo esse podcast, né, não está vendo, então acessa o YouTube É, pra exatamente. ver A galera que não viu a tela que ele É. recebeu, acessa nosso canal no YouTube, que é o... Desembola Podcast. E também vai estar no corte, né, A gente provavelmente. tem 2 canais, né, o Desembola Podcast e o Desembola Corte. O Desembola Podcast é o canal principal, que tem o programa todo, e o Desembola Cortes, a gente tem ali os melhores momentos. Então, pode estar ali nos 2 canais. Exatamente. E a galera que quer ficar só no áudio mesmo, a gente tá em tudo quanto é canto aí. ó. Exatamente, Spotify, Até na Amazon Deezer, Music agora Amazon chegamos Music. lá. Exato. E temos o nosso Instagram também, Desembola Podcast. @ Desembola Podcast. O Instagram do Rafael é Rafael_Loucos. E o Instagram do seu canal é o... Bastidores da arquibancada. Tudo junto. Exatamente. E o teu canal é em conjunto com o Petrônio. Petrônio, né? Grande Petróleo também. Botafoguense também doente. Sabe muito de Botafogo. Exatamente. Sabe- E aí eu vou fazer aí um pedido pra galera se inscrever aqui É isso aí. no canal, em todos os canais aí, principalmente vocês estão fazendo um trabalho bacana, né? Espero aí que vocês recebam também a turma da GDA e perguntem pra eles, vem cá, qual o problema de vocês aí com o Rafa? Vamos procurar, vamos procurar. Não, com certeza. Qual com foi certeza. a parte aí que Com que houve? certeza. A gente tem que ouvir os dois lados. Tem que ouvir os dois lados, Tem que ouvir os isso dois aí. lados. E tu sabe o Instagram do Tadeu, cara? O Tadeu Tanak, né? Tadeu Tanak. Galera que quiser o teu quadro encomendado, Aí, ó. só acionar ele lá que ele manda. Quadro Deve belíssimo. enviar pra todo o Brasil, provavelmente, né? Sedex tá aí, enfim. Só a galera pagar o frete e É isso aí. vambora. Achando lá nos bastidores também, eu encaminho, falo com a galera. É. Show. O Rafael se mostra muito prestativo, apesar dele ter mostrado o WhatsApp pra gente, que tem 7 milhões de mensagens por segundo. Né? Imagina no jogo, quando perde ou ganha, é muito complicado. Cara, mas Rafael, pô, foi um prazer trocar essa ideia contigo. Show de Muito bola. obrigado, de verdade. O estúdio tá sempre aberto pra você. É, Tá. e só pra lembrar, a gente tá no meio da pandemia aqui. Deixa eu catar aqui no bolso. Eu vim assim, ó. Ele veio com a máscara do fogão aí, Aí, ó. ó. É isso aí. Vou botar aqui pra galera. Aí, ó. Aí, show de Tá bola. certo. Pô, Mas aí. pro áudio ficar legal, a gente Tem que tirar, né? Tem que tem que tirar mais. tirar. Só um pouquinho, mas a gente já vai voltar com as nossas máscaras pras nossas casas. Então é isso. Pra você que nos Pra você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado e até a semana que vem. Então, tchau, tchau, galera. Mais uma vez, mais um ótimo programa. Valeu, Rafa. fogo neles. Tamo Tudo nosso.